Os territórios do Antigo Oriente Próximo, atual Oriente Médio, que ficam entre o rio Nilo e os rios Tigre e Eufrates, ficaram conhecidos como Crescente Fértil. Esse nome se deve ao formato dessa extensão de terras, lembrar uma lua crescente. As maiores civilizações antigas localizavam-se perto de rios e ficaram conhecidas como civilizações fluviais, sendo as principais eram a egípcia, no vale do rio Nilo, e a mesopotâmica, entre os rios Tigre e Eufrates. Povos mesopotâmicos, conhecida desde a antiguidade como Mesopotâmia. Esse nome faz referência, justamente ao fato do território situar-se entre rios, da junção das palavras gregas meso, entre, e potamos, rio, era uma região muito fértil, devido às enchentes frequentes dos rios. Os povos que habitavam esse território estavam vulneráveis ao ataque de invasores, por se localizarem em uma planície aberta. Por esse motivo, a região ficou marcada por guerras constantes e uma frequente mudança de povos. Sumérios, acádios, assírios e babilônios. Os sumérios foram um dos primeiros povos a organizar uma civilização no território ao sul da Mesopotâmia. Foram os sumérios que fundaram as primeiras e principais cidades da região, Ur, Uruk, consideradas como as cidades mais antigas do mundo. Essas cidades eram autônomas, independentes, tinham seus próprios governos e sistemas econômicos. Apesar de terem uma cultura comum, esse tipo de organização socioeconômica autônoma era chamado de cidade-estado. A contribuição cultural que essa civilização deixou para a humanidade foi a escrita cuneiforme, uma das mais antigas do mundo. Desenvolvida, então, pelos sumérios, depois adotada por babilônios, assírios e por outros povos. A escrita cuneiforme recebeu esse nome por causa da forma de cunha, e significavam letras e números, registrados em placas de argila, com uma espécie de estilete de cana que servia como lápis. Os principais registros: cobrança de impostos e a elaboração dos primeiros códigos de leis da humanidade. Os acádios. Depois de disputas internas, os sumérios foram dominados por um povo do deserto da Arábia, que habitava uma região chamada Ácade. Daí a denominação acádios, e possuíam um exército bem organizado, e facilmente dominaram todas as cidades-estado sumérias, absorvendo suas características culturais. Os amoritas se estabeleceram na região da Mesopotâmia, após a queda do Império Acádio. Vindos da região da Arábia, os amoritas fundaram a cidade Babilônia, que se expandiu e tornou-se o primeiro império babilônico. Hammurabi, rei da Babilônia, dominou a Mesopotâmia, unificando a região sob seu governo, tendo plenos poderes sobre todas as decisões do império, através de leis, definiam impostos, agricultura, religião e comportamento. Durante o governo de Hammurabi, foi redigido um dos mais antigos conjuntos de leis da humanidade. O Código de Hammurabi era chamado a Lei de Talião, feita para punir os crimes cometidos no império. Ele era baseada no princípio do olho por olho e dente por dente, ou seja, a punição ao crime seria proporcional do crime cometido. O primeiro Império Babilônio se tornou o maior centro comercial da região da Mesopotâmia, atraindo a atenção de outros povos da região a Crescente Fértil. Os assírios. Depois da morte de Hammurabi, e uma longa série de conflitos e disputas pela supremacia na região, o primeiro Império Babilônico colapsou, sendo conquistado pelos assírios, conhecidos pela extrema crueldade com que tratavam seus inimigos. Os assírios destruíram a capital Babilônia, e fundaram outras cidades importantes, como Assur e Nínive. Sob o reinado de Assurbanipal, ele transferiu a capital da Assíria de Assur para Nínive, onde construiu a famosa Biblioteca de Nínive, e conquistaram as regiões da Pérsia e do Egito. A Biblioteca de Nínive foi considerada a primeira biblioteca do mundo, com milhares de placas de pedra e de argila, com inscrições em escrita cuneiforme, contendo registros sobre economia, política e religião. Nessa biblioteca estava guardada a Epopeia de Gilgamés, um poema escrito em 12 placas de argila, e que conta as aventuras sobre um deus-herói mitológico, o rei sumério chamado Gilgamés. Os caldeus foram o último grande povo nativo da região da Mesopotâmia a habitar o lugar de maneira livre. Sob o governo do rei Nabucodonosor II, conquistaram os assírios e organizaram um novo império babilônico, também conhecido como Neobabilônico. Essa nova fase da Babilônia foi caracterizada pela construção de grandes obras públicas, a mais famosa: os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins da Babilônia
Alguns textos antigos relatam a construção de grandes jardins suspensos na região da Babilônia, sob ordem do rei Nabucodonosor II. De acordo com as descrições, eram grandes construções feitas para armazenar plantas vindas de todos os lugares do mundo, criando uma visão única na cidade, sendo considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Porém, não existem vestígios físicos de que esses jardins realmente existiram. A religião. Os povos da Mesopotâmia eram politeístas. Os deuses tinham forma humana, e representavam forças da natureza, e astros, como o Sol e a Lua. Para honrar os seus deuses, os mesopotâmicos, sumérios, acadianos, babilônios, assírios, construíram grandes templos em formato de pirâmides, chamadas igurates. Os fenícios ocupavam um território externo e estreito, situado entre o leste do Mar do Mediterrâneo e a Cordilheira do Líbano. A região onde estavam localizados não possuíam terras férteis para a agricultura, e a região montanhosa impedia o acesso para o interior. Devido a essas condições territoriais, os fenícios aproveitaram o litoral extenso a que tinham acesso, construíram portos em diversos locais. Esse contexto estimulou os fenícios a se tornarem excelentes comerciantes e navegadores. A organização política, a civilização fenícia era formada por cidades-estados. A cultura, os fenícios viviam em intensa troca cultural, eles criaram um alfabeto de 22 letras, que serviram de base para o nosso alfabeto atual. A religião, cada cidade-estado, possuía suas próprias divindades, relacionadas à natureza, ao comércio e à navegação. Eram realizados sacrifícios humanos e a prática da mumificação. As práticas religiosas sofriam influência de diversas culturas com as quais os fenícios tinham contato. E aí, galera? Bora para o quiz!